No passado, os quadrinhos eram uma das poucas coisas que tinha para você fazer, né? Hoje em dia não, hoje em dia a criança ela tem um videogame muito mais fácil em casa, ela tem celular com redes sociais, com 1000 videogames gratuitos, aqueles jogos gacha e tal, jogar Pokémon a qualquer momento que quiser ali no Pokémon Go. Então a atenção do leitor tá dividida entre tudo isso, tá? Então a pessoa, quando ela decide ler, ela está decidindo empregar seu tempo naquela atividade. E nisso, os outros estão. Todo mundo está lutando pelo tempo da pessoa, né? O mangá sempre foi uma porta de entrada para jovens, né? Sempre foi muito atrativo. Na época que eu comecei a trabalhar nesse mercado, a gente falava muito em relação. Eu trabalhava numa loja de quadrinhos, né? Trabalhava com quadrinhos americanos e tudo mais. E o mangá chegou com aquele diferencial de você começar uma leitura sabendo que já teria um final. No podcast do Publish News dessa semana, conversamos sobre mangá, com Júnior Fonseca, fundador da editora New Pop, e com Bruno Zago, sócio fundador, apresentador e editor do canal Editora Pipoca e Nanquim. Nessa conversa, falamos sobre a evolução do mangá no Brasil, sua importância como porta de entrada para novos leitores e as diferenças em relação a outros tipos de quadrinhos. Eles abordam a demografia e os gêneros de mangás, os desafios do mercado editorial, as mudanças no consumo, a fidelização no público, o processo de licenciamento e a pirataria. O podcast é um oferecimento da MVB América Latina, da Um Livro e Câmara Brasileira do Livro. Esse é o episódio 411 do podcast do Publish News, do dia 3 de março de 2026, e gravado no dia 27 de fevereiro. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio teve a participação de Beatriz Sardinha. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, também nos siga no YouTube ou no Spotify, onde você pode comentar, dar sugestões até 5 estrelas. E agora, Júnior Fonseca e Bruno Zago. Queria agradecer aqui o Bruno e o Júnior para conversar com a gente numa sexta-feira, à tarde, no meio dos compromissos aí, e para falar de mangá, né? Acho que a ideia aqui, né, porque claro que não é um fenômeno novo, digamos assim, mas ele acabou se tornando ao longo das últimas décadas como a forma quase mais prevalente de quadrinhos, né? Em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Né? E se estiver falando besteira, também vocês me corrijam, por favor. Mas uma coisa que, que a gente acha muito interessante, fora, claro, a coisa do mercado, que acho que é uma parte importante, é de muitas pessoas que é uma porta de entrada para a gente conseguir novos leitores. Né? Inclusive na New Pop do Júnior tá até ali na descrição, né? Vocês querem falar um pouquinho desse, não sei se é fenômeno, mas do mangá como mídia e como essa porta de entrada? Quer começar, Júnior? Claro, o mangá sempre foi uma porta de entrada para jovens, né? Sempre foi muito atrativo. Na época que eu comecei a trabalhar nesse mercado, a gente falava muito em relação. Eu trabalhava numa loja de quadrinhos, né? Trabalhava com quadrinhos americanos e tudo mais. E o mangá chegou com aquele diferencial de você começar uma leitura sabendo que já teria um final, né? Então, o pessoal jovem usava muito aquele exemplo de, eu vou ler uma história do Batman, são centenas de volumes, né? Os mangás não, os mangás eles já têm aquela história, obviamente que tem séries como One Piece que duram, né, centenas e centenas de números, mas a questão é que você sabia que aquela história terminaria em algum momento, né? E durante a pandemia, tirando todo o lado ruim da pandemia né, o lado triste, o mercado editorial ele teve uma crescente muito grande, né? E aí os jovens não podendo sair para ver cinema, para passear e tudo mais, eles focaram muito também nos mangás como uma forma de se entreter e com isso também ganhou ainda mais espaço. E para completar, nos últimos anos nós tivemos os streams, né, que estão investindo cada vez mais em mangá, em animes, né, e com isso acaba também chamando muita atenção pro mercado de entretenimento oriental como um todo. E o mangá sempre teve essa característica de uma leitura mais leve, que atende a todos os gostos, então
Eu acho que é bem natural que os mangás sirva como uma porta de entrada perfeita para o pessoal começar a ler. E você, Bruno? Eu concordo com tudo que o Júnior fala. E assim, quadrinhos como um todo são uma boa porta de entrada para jovens, né? A minha porta de entrada foi Mônica, depois quadrinhos Disney e tal. Mas os mangás são, em particular, para jovens adolescentes também uma excelente porta de entrada, né? E eu percebo isso pelos meus sobrinhos e os amigos deles. Eu achei, vou contar uma experiência que eu vivi recente. Os dois sobrinhos vieram aqui, um deles tem 15 anos, entraram nessa minha coleção aqui em casa. E aqui eu tenho de tudo, né? Se olha, de um lado tem Marvel, DC, assim, europeu, New Pop pra lá, Pipoca Nanquim pra cá, mangá. Eles só queriam saber do mangá. Não olharam pra Homem-Aranha, não olharam pra X-Men, não olharam pra nada. Dos mangás ali, ó, que a minha prateleira de mangá fica aqui pro lado direito aqui, ele ficava, ô tio, você tem tal coisa? Eu tenho aqui, tá aqui, ó. Aí ele, no grupinho de WhatsApp com os amiguinhos dele, ô louco, meu tio tem tudo aqui, ó. Ó, meu tio tem isso, meu tio tem aquilo, tal, tal, tal. Ó, meu tio tem Gachiakuta, ele tem o Demon Slayer, ele tem tal coisa. E eles mandando. E assim, tudo que ele me perguntava se eu tinha, e cada vez que eu falava sim, eu tenho, ficava mega empolgado. Você vê que realmente o estilo de contar histórias do japonês, né, desse mercado japonês, funciona de alguma forma melhor do que o americano com super-heróis, né, que parece mais travado para entrar. O mangá é mais convidativo do que o super-herói. E o europeu, ele parece também mais difícil. O jovem bate o olho, vê muito texto, às vezes álbuns enormes e muitos quadros por página, enquanto o mangá é muito fluido, né? E eu percebo que isso faz bastante diferença. Então a pessoa às vezes começa no mangá porque sente que é mais fácil de ler, ou porque é uma moda por conta do anime que tá famoso na Netflix ou em outro lugar. E aí, se ele pega gosto por quadrinho, ele vai em frente, né? Eu acho que o mangá tem essa força mais do que todas as outras formas de quadrinho. Eu queria perguntar para vocês, pensando em quem coloca tudo dentro do mesmo guarda-chuva, assim, né, qual que seria o principal diferencial do mangá para esses outros tipos de quadrinho? Se fosse para listar algumas coisas para as pessoas. Acho que a principal é a leitura de trás pra frente, né? Que é o estilo japonês de leitura, ele é diferente do nosso. Isso, de princípio, pode parecer uma barreira, mas não é. É algo que em 2, 3 minutos você acostuma. Mas eu ainda tenho amigos que têm preconceito com isso aí. Ah, não, não vou dar conta não. Por que que vocês não espelham quando vêm pro Brasil? Aí você tem que gastar alguns minutos explicando por que que você não pode espelhar. Não, porque aí o personagem vai mudar de lado, o que é canhoto vira destro e vice-versa, muda a forma de leitura, o que você enxerga primeiro e tal. Então, fora que os licenciados não permitem e tudo mais. Mas essa acho que é a principal característica que diferencia. Outra muito evidente é o preto e branco, né? Comparado com o europeu e o estilo de quadrinho ocidental, né? Que é muito mais colorido. O que começou com uma medida econômica, né? Porque a indústria de mangá começou a pegar mesmo no pós-Segunda Guerra, que o país estava arrasado e não tinha dinheiro para imprimir colorido, e acabou ajudando, né? Porque é o que permite eles produzirem muito mais rápido e de vez em quando fazerem edições especiais coloridas, e aí vende de novo e tudo mais. Eu acho que esses dois motivos são os principais. Apesar de ter quadrinhos italianos, também são preto e branco e tal, o mangá ainda se destaca mais ainda por isso. O Júnior tem mais alguma para acrescentar? Não, eu acho muito interessante também, além de tudo isso, é a questão que o mangá, ele se você for no Japão, obviamente, eh, qualquer tipo de mangá que você queira, você vai encontrar. Então, é um mangá de advogado, vai ter. É um Vai mangá de ter. cozinheiro, vai ter. Um mangá que ensina engenharia, vai ter. Um mangá qualquer coisa, literalmente, você acha. Então isso permite o mangá alcançar uma imensidão de leitores que, às vezes, outros estilos de quadrinhos, né, ele não consegue alcançar. É, Então, o mangá tem essa entrada muito forte, né. Então nós temos hoje em dia mangás clássicos, que é para um público mais velho, que vem crescendo bastante aqui no Brasil, o número de publicações, mangás para crianças. Então você consegue literalmente qualquer idade, qualquer tipo de leitor, você vai ter um mangá para chamar de seu, né, então acho que isso também é uma coisa que ajuda muito os mangás, né.
tudo quanto é tipo de esporte, né, cara? Sim, Vôlei, futebol, basquete. Agora tá saindo no Brasil mangá de patinação também. É isso. tudo, realmente tudo, né? Ping-pong, tem Ping-pong, tem é de muito bom, tudo. inclusive. Vocês poderiam falar também um pouco, sobre esses diversos temas e qual que é o mais popular no Brasil? Quais são os mais populares no Brasil? Eu acredito que o mais popular no Brasil ainda seja o shonen, né, Eu também. em termos de demografia, né, porque existe uma questão no Japão que é a divisão em demografias, que isso é histórico de lá, vem da forma como eles pensam o mercado deles, né. Então o shonen é o público-alvo masculino, jovem adulto, né. Hoje abraça jovem adulto, no passado foi mais adolescente mesmo. Aí tem o shoujo, que é a sua versão feminina. O kodomo, que é, se não me engano é kodomo, o nome é Mais infantil mesmo. infantil, O isso. seinen é o homem adulto, o josei é a mulher adulta. Então, eles têm essa divisão por demografias. E acho que a demografia, falando pelo número de lançamentos que a gente vê no mercado, o que mais tem é shonen, né? É o que mais pega. E ainda é o shonen de luta. São aqueles de batalha, que Naruto, os principais expoentes aí, Naruto, Dragon Ball, One Piece, dentre outros, né? Aqui no Brasil a gente virou um termo muito famoso também, que é o chamado shonen de lutinha, né? É, Que é o gênero realmente que comanda aí as vendas, né? Muito também atrelado a esse estilo de mangá ter animes de grandes sucessos, né? Como o Bruno comentou também, são os grandes destaques dos animes acabam sendo esses também. é tipo Demon Slayer, que estourou na época da pandemia, e é isso, né? Aí dentro desses de luta você tem o fantasia, a ficção científica, você espalha também, né? Tem subgêneros, né? A Câmara Brasileira do Livro realizará de 13 a 15 de maio de 2026 a quinta edição do Encontro de Editores, Livreiros e Distribuidores e Gráficos, o EELDG. Serão 3 dias de conteúdo estratégico, networking qualificado e troca de experiências com os principais profissionais do setor editorial, no Casa Grande Hotel Resort Spa, no Guarujá, em São Paulo. As inscrições para participação presencial ou online já estão abertas no Simpla. Basta procurar pelo nome do evento ou acessar cbl.org.br. E garanta sua vaga e aproveite os descontos dos primeiros lotes. Queria entender também, porque é, o shonen parece realmente uma entrada, né? Porque você tá no anime, tem uma coisa tipo de produção que também a indústria cultural japonesa trabalha muito bem, né? Desde sempre você tem, vai ser o mangá, depois tem os subprodutos licenciados, etc. Quer dizer, tem todo algo de marketing. Mas aqui eu tenho impressão no Brasil, mas essa é uma impressão que eu queria entender com vocês, que esses outros gêneros, porque você falou, tem de todos para todas as idades, demografias, gêneros, tudo, né? Mas aqui, acho que pra, você acha que ele só fica num nicho? Ou vocês têm alguma dificuldade de fazer, de propagar outros tipos de mangá, por exemplo, para o público adulto? Ou fica, sabe, tentar ampliar esse público? Existe algum tipo de preconceito dos leitores? Olha, eu acho que isso vem caindo de uma maneira bem rápida. Há alguns anos atrás, o próprio mercado brasileiro, em outras oportunidades, falava que shoujo não vendia, que é o mangá focado mais em mulheres mais jovens, né? E hoje em dia nós temos shoujos aí fazendo muito sucesso entre o público. O anime, como eu tinha dito, ele acabou ajudando muito a perder essa barreira, né? Porque você acaba conhecendo pelo anime, e aí você acaba descobrindo que tem um mangá, e o mangá às vezes vem com mais informações do que o anime e tudo mais, e vira realmente uma porta de entrada. E aí, obviamente, cada editora já conhece mais ou menos o seu perfil de público e, e tem ali, os clássicos, né? Osamu Tezuka, né? Que é um dos maiores destaques dos mangás de todos os tempos. Todas as editoras atualmente têm um Tezuka, e o Tezuka tem uma entrada muito grande, tanto com os jovens quanto um público mais adulto. E também tem aquela questão do tema do mangá mesmo, né? Então, por exemplo, dando um exemplo aqui na editora mesmo, a gente publicou a Ashita no Joy, que é um mangá super clássico que fala sobre
o tema principal ali é o boxe, mas tem todo um pano de fundo de superação, né, e aí acaba, chamando a atenção de um público um pouco mais velho também, e acaba pegando, por exemplo, a galera que gosta de boxe, que talvez não fosse um público que você esperasse que ali fosse, talvez, ler um mangá, né. Mas hoje em dia tá realmente popularizando de uma forma bem rápida e grande, mas ainda acho, né, que tem muito para crescer ainda. Pode seguir, Fábio. Boa. É porque também a pipoca lança muito mais adulto, não é? É isso também, Bruno? É, o nosso perfil é totalmente público adulto, Fábio. E o pessoal que pensa assim, o Panini, por exemplo, JBC, principalmente essas que lançam os principais medalhões, competem com você. Não, a gente não vê dessa forma, porque o leitor deles, eventualmente, vai ser o meu leitor, vai ser o leitor do Júnior, né, dos livros que a gente publica com as nossas editoras, né. O Júnior mencionou o Washington no Joe, que é de adulto e tal, esse, eu acho que o jovem não pega, mas o cara que leu Naruto, gostou, numa hora ele vai cair nisso, vai falar: "Pô, isso é um clássico, isso é incontornável, isso vale muito a pena". A gente trabalha com esse tipo de material também. Então a pessoa vai encontrar aqui, sei lá, um clássico nosso, que é o Shigurui, um mangá de samurai muito violento, com temáticas muito sérias, né. E isso não é pra criança, definitivamente não é. Se uma criança pega isso daí na mão, cara, vai ficar horrorizada, não tem como. Então, o nosso material é estritamente para adulto. E é legal ver que tem crescido bastante, o público tem crescido bastante. Eu digo com base até em dados nossos, né? Quando nós começamos a editora em 2017, a tiragem maior era 2, 3 mil exemplares. Hoje a gente já está com 5, 6 para cima, né? Tem títulos que vão além disso até, mas a gente sempre parte de 5 mil. Então tem crescido, felizmente, o público tem voltado os olhos para isso e encarado também como um hobby que vale a pena, né. Pra que eu vou ficar só zapeando no Netflix e tal? Pô, vou ler alguma coisa hoje. E o mangá acaba sendo convidativo. E o adulto sentindo que tem espaço pra ele, ele não fica incomodado, né, que às vezes tem um adulto que fala: "Não vou começar lendo Naruto, isso é muito infantil pra mim". Mas pô, vou para o às vezes faz até o caminho inverso, né, vou para o que o Pipoca e Nanquim tá publicando, aí gosta tanto, fala: "Pô, agora eu vou dar uma chance pro Naruto também". Mas tem uma outra coisa que acho que mudou muito, né, do que a gente tá falando, a questão de que antes era de banca e também de consumo muito mais rápido e muito mais barato, imagino, né? Isso, era. E agora é indo pra livraria, que também disputa, que é uma outra coisa, e hoje em dia você tem algo muito online, né? Como que vocês veem essa passagem, né? Tipo, de também de ser um produto mais sofisticado, digamos assim, e um produto mais caro. Isso torna mais interessante? Como que funciona isso? Isso é uma mudança de mercado que envolve um monte de fatores. O principal deles, no nosso entendimento aqui na Pipoca e Nanquim, é que no passado os quadrinhos eram uma das poucas coisas que tinha de para você fazer, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a criança ela tem um videogame muito mais fácil em casa. Ela tem o celular com redes sociais, com 1000 videogames gratuitos, aqueles jogos gacha e tal. Jogar Pokémon a qualquer momento que quiser ali no Pokémon Go. Então, a atenção do leitor está dividida entre tudo isso, tá? Então, a pessoa, quando ela decide ler, ela está decidindo empregar seu tempo naquela atividade. E nisso, os outros estão. Todo mundo está lutando pelo tempo da pessoa, né? A Netflix está lutando pelo tempo, os aplicativos e tal. E isso é o que fez, com o tempo, as tiragens irem baixar. Elas foram baixando, naturalmente, não tem o que fazer. E quando as tiragens elas baixam, as editoras têm que se reinventar. Porque se no passado Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, quando começamos a ver o mangá, ter a ascensão aqui no Brasil, lá com Conrad JBC no ano 2000 começando, já entrevistei os envolvidos do período e as tiragens eram de 70 mil exemplares, 100 mil exemplares. Então você conseguia pulverizar isso daí e cobrar 2,50, 3,50 no produto. Hoje em dia, se você faz uma tiragem de 5 mil exemplares e cobra 3,50, não tem como você sobreviver, é impossível. Você vai ganhar 10 centavos, 20 centavos, não tem como. Então você tem que ir melhorando o seu produto para que ele custe mais, porque somente custando mais você vai conseguir verba para pagar a sua operação. E para custar mais, você tem que entregar mais também.
Por isso que os produtos foram se reinventando. Então hoje você tem os produtos de luxo, aqueles de colecionadores, e a gente foi percebendo que as pessoas que decidiram permanecer firme e forte nesse hobby são pessoas que querem bons produtos na sua casa. Então tem que ter esse diferencial. Fora que você vai numa livraria hoje, se não me engano, eu vi uma vez um dado de que existe mais editora no Brasil do que livraria. Então você imagina aquele monte de gente lutando pela tua atenção na loja. Então seu livro tem que ser bonito a ponto de chamar atenção também. Então você tem que pensar no livro enquanto objeto. Então tudo isso mudou, fez o hábito do consumidor mudar. Mas, para além disso, tem a questão das falências de distribuidoras e grandes players de livreiros no passado que deixaram terra arrasada aqui no Brasil. Acho que o Júnior tem até mais gabarito para falar, porque a New Pop chegou a ter presença em bancas, né, Júnior? Sim, eu E eu hoje não dá cheguei mais por a causa disso, né? eu cheguei a no começo da editora eu cheguei a colocar em banca ainda, mas a gente acabou saindo um pouco antes. A gente estava percebendo realmente o que o Bruno comentou, as tiragens estavam começando a diminuir, e você fazia uma tiragem muito grande para ter participação no Brasil todo, só que daí quando voltava, né, quando o material voltava de banca, você ficava com um problemão na mão, né, porque você também ainda não tinha, as livrarias ainda estavam começando a comprar mangás e tudo mais, É. então teve as editoras como um todo tiveram também que se adaptar ao que estava acontecendo. Voltava às E vezes mais da metade da tiragem, né? sim, E detonadas, né? e Por causa voltava desse material manuseio, né? ruim, voltava, eu já brinquei, eu já liguei para um amigo de outra editora, que no meu reparte de retorno voltou reparte dele, sabe, a gente Olha, brincava um com o outro sobre isso, assim, virava uma piada interna. Mas além de tudo isso, dessas mudanças que o Bruno comentou, também teve a questão que o mercado editorial sempre sofreu muito com os reajustes de preço do papel. Então, esse valor, né, um pouco mais elevado, é porque a gente se adaptou ao mercado, ao o público e tudo mais, mas também a gente tem a questão do papel, que ele impacta bastante no preço final do livro, né. que é um monopólio Então no Brasil, né? e é um monopólio e tem aquela questão, né, a Suzano, né, ela acaba fornecendo muito para fora do país, né, então o preço acaba sendo atrelado ao dólar, então acaba sendo então a gente aqui no Brasil acaba sofrendo um pouco mais. Então na pandemia, por exemplo, a gente teve reajustes que a cada 4 meses tinha reajustes. É. E não O tem o que pa fazer, o porque você não tem pra onde é. correr. Ah, eu vou para aquele fornecedor agora. Não tem o que você fazer. E o papel cartão, né, eu lembro que faltava caixas no país, porque não tinha, e é aquela coisa, algo no Brasil quando sobe, nunca mais volta, né, o preço não reduz. Então a gente tem que ir se adaptando e então isso também faz parte, né, faz parte. E com o tempo, até as próprias livrarias e tudo mais, perceberam que o mangá era um atrativo a mais que serve também para levar novos leitores para os pontos, né, então acaba tendo uma importância para o mercado como um todo, né, essa renovação do público, né. Eu percebo que as livrarias já deixam mais em destaque os quadrinhos, né, logo na Já. entrada, né? Livraria da Vila, Livraria Leitura, Travessa, essas grandes assim, eles têm apostado em quadrinhos também, né? Vocês comentaram um pouco sobre, o Bruno no caso, né: "Ah, não acho que a gente compete necessariamente com Panini, etcétera". Aham. Como que vocês trabalham vocês falaram um pouco disso dos produtos, né, da variação dos produtos, mas como que vocês trabalham ativamente essa fidelização do público, assim? Vocês estão falando sobre essa disputa de atenção das pessoas, passa por quais áreas da editora essa fidelização de vocês? Comunicação também com o público. Essa é o principal desafio da editora, né, é fidelizar o público, é você começar uma série e garantir que até o final dela ainda vai ter leitor suficiente para bancar essa série. Você não terminar a série em prejuízo, esse é o grande desafio. No caso, eu acho que toda editora hoje tem que ter uma presença garantida em redes sociais, não tem o que fazer. A gente da Pipoca Nanquim, a gente tem como principal casa o YouTube, porque o nosso canal é derivado, o nossa editora é derivada de um canal de YouTube, e a gente até hoje mantém isso. Então é legal que a gente, por ter nascido de um canal, a gente tenta não perder a essência de antigamente. Então nós não podemos transformar aquilo apenas em propaganda da editora.
Então a gente tem que fazer vídeo das outras coisas que a gente já fazia antes. E a gente faz porque gosta, tal. E aí vem uma pessoa para ver aquele vídeo, acaba, se acabar gostando da gente, fica lá, eventualmente vai descobrir, "Ô, os caras lançam quadrinho também. E eventualmente eu vou comprar, né? Oh, eu gostei, vou comprar outro. E aí se torna um colecionador nosso. Mas para além disso, né, de ter essa presença constante, 3, 4 vídeos semanais no YouTube, postagem no Instagram todo dia, sempre tá atualizando o público do que tá acontecendo. O Júnior mesmo faz bastante live, né, para comunicar o andamento das coisas, né? Ó, por que esse produto aqui, sei lá, atrasou um mês? Ó, atrasou por causa disso. Ó, esse aqui nós vamos lançar, pô, por causa daquilo. Essa série nós estamos lançando porque ela é boa por causa desses motivos aqui. Você conta todo o histórico. Então, essa comunicação é extremamente importante. E você sempre tentar deixar claro que você é amigo do público. Então, público, indiquem coisas que vocês querem também. Você quer tal quadrinho? Vou tentar lançar. Se for bom, eu vou atrás, né? Ter essa via de mão dupla com o público é muito importante, né? Eu concordo completamente. Eu acho que a Pipoca e a New Pop até tem uma linha um pouco parecida nesse sentido. A gente foi nós criamos a empresa com essa questão de valorização muito grande para os leitores, né. O Bruno, como disse, veio do canal, então já tinha um diálogo bem grande com o público deles, né, com o telespectador. E eu trabalhei muito tempo em loja, então eu conversava muito com leitores, então eu sempre falo que isso me ajudou muito, né, a conhecer um pouquinho o gosto, o que que as pessoas reclamavam de outras editoras, e essa questão de ser transparente, de manter o público sempre atualizado, deu algum problema, você dá a cara a tapa, aparecer e falar qual foi o problema e o que vai ser feito para resolver. Esse tipo de coisa, essa comunicação, o nosso público eles valorizam e gostam bastante. É. Então, hoje em dia, você ter o público do seu lado, você ter aquela galera que gosta da editora, gosta dos livros, mas também gosta da editora, gosta de como a editora funciona, isso é muito importante também. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Eu já estive num evento da JBC que eles falaram um pouco essa questão que vocês falaram sobre atraso de publicação de obra. Eu achei muito interessante, porque eles falaram justamente da questão de adaptação, dos direitos autorais. Se vocês pudessem explicar isso para o público, eu acho que é bem interessante, porque eu fiquei com a impressão de que isso acontece com muita frequência no mundo do mangá. Então, se vocês puderem falar um pouco. É, Como é que funciona? Quando você licencia um mangá, né, você faz o contrato, tudo, de cara já tem uma cláusula que diz que eles precisam aprovar tudo que você está fazendo. Então eles mandam para você o material, os arquivos, quando tem, né? Que às vezes não tem, você tem que dar um jeito de você mesmo recuperar, escanear, tratar. O Pipoca Nanquim já fez bastante isso. E aí você vai enviar para eles fazerem a aprovação. Só que às vezes demora muito porque a editora quer aprovar, o autor original também quer aprovar. Às vezes são mais de um autor, então vai para todos eles, todos têm que aprovar. E normalmente esse vai e vem entre os arquivos não é direto editora brasileira, editora japonesa. Sempre tem um agente, quase sempre tem um agente intermediando tudo. Então você envia para o agente, tem que esperar o agente responder, que às vezes demora também. Ó, estou em Frankfurt, na feira tal, não vou poder responder até semana que vem. Ai, caramba. Aí manda. Ah, está rolando feriado lá no Japão, vou demorar para responder. Oh, meu Deus. Aí eles vêm, aí fala, ó, não, ó, não aprovamos isso. Aí faz o caminho de volta, tem que mudar. Aí você muda, pá, pá, pá. Aí devolve. Aí, às vezes, surge outra questão. Então é um vai e vem que às vezes demora. Quando é de primeira assim, você fala, puxa, graças a Deus, golaço. Mas, ultimamente, no caso da Poc Nankin, eles têm pedido até mesmo pra gente enviar os arquivos que eles nos mandaram. Eu fico de cara com isso. Tipo assim, qual imagem acontece. que você usou pra fazer essa capa aí? Dá vontade de responder, eu usei a imagem que você mandou, cara. Não, eles querem prints, eles querem mostrar exatamente a fonte de cada coisa. É E isso. aí se tem um texto,
tem um texto, você tem que mandar a versão, traduz para o japonês, para eles poderem ler e aprovar. Então, eles são muito minuciosos na aprovação. E isso não é só o Japão. Isso, o quadrinho francês, o quadrinho americano, todos eles gostam muito. Mas os japoneses, eles têm mais essa fama de ficar em cima ali para garantir que tudo tá saindo do jeitinho que eles querem, sabe? Tem um processo, esse processo que o Bruno falou, que agora eles estão começando a pedir até as imagens originais que eles mandam pra gente. Tá pedindo pra Com- você também, Júnior? Não, Cara, começou faz impressionante isso, um né? pouquinho mais de um ano, e agora esse É, ano, o final do ano passado, eles começaram a pedir os textos traduzidos por japonês. pro japonês, é a mesma coisa aqui. Daí isso acaba atrapalhando um pouco, mas eu sempre conto uma história do processo de aprovação, como às vezes você não entende muito bem também. Teve um mangá alguns anos atrás que eu lancei, a gente fez a versão da capa, né? Basicamente, como normalmente a gente faz, esses mangás assim mais modernos, mais novos, você faz a capa meio que baseada no original japonês, né? Então, você só escolhe o título, como vai ser, enfim, eu mandei. Aí pediram alteração, né? Mandamos mais uma. Daí pediram de novo, falar que não estava legal. A gente mandou umas 4 versões novas. Daí, na última, eu já estava um pouquinho impaciente, porque o autor, inclusive, viria para o Brasil, que é o autor. Você tinha que mandar rodar logo. É. Aí eu peguei e mandei a primeira versão que eu mandei para eles. Eles Eles aprovaram. aprovaram. Não é possível. Aí é impressionante. E, a gente publica também quadrinhos coreanos, né? Só uma observação nesse meio. Os quadrinhos coreanos é um pouquinho diferente a aprovação. Eles, além de capa, expediente e tudo mais, eles pedem o miolo O inteiro miolo. para aprovação. Então, é um pouquinho mais demorado. A gente tá licenciando agora um quadrinho chinês que eles têm pedido o miolo completo. Eles pedem também. Pedir o miolo completo para ver o que é dose, porque o miolo passa por muitas revisões. O primeiro PDF nunca é o final. Vão ter 5, 6, 7 revisões naquilo lá. E só que se eu espero passar por todo o processo de revisão para mandar para eles, já vai atrasar o produto. Então você tem que enviar na primeira e torcer, explicar. Ainda vai ter revisão, tá? Mas envia o mais certinho possível, com todos os retoques mais drásticos feitos e tal, e torce pra dar certo, né? A coisa tá andando, então tá dando certo. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Não, quer dizer, o que me dá desespero é voltar ainda sujo, né? Tipo, tá cheio de coisa pra fazer, aí mandar de novo, nossa, parece interminável e desesperador ao mesmo tempo, né? A gente passou por um negócio engraçado também, que a gente enviou pra aprovação um mangá, e beleza, eles aprovaram. Aí, na hora de liberar pra gráfica, rodar pela última vez, eu decidi reformular uma das frases da orelha, que tava de um jeito meio truncado, assim, meio iodês. Falei, não, deixa eu reformular. É a mesma coisa, só que se inverte a sentença, assim. Aí, quando foi a hora de mandar o volume 2, aí eu mandei com essa troca feita, sabe? Já com isso corrigido. Aí eles repararam, se for batendo palavra por palavra, opa, tá diferente do texto do volume 1, tem que deixar igual no volume 1. Aí a gente, não, mas é que aquele volume 1 lá, a gente corrigiu isso e agora tá igual, ó, tá igual. Ah, mas vocês não podiam ter mexido. Ah, pronto, arruma uma dor de cabeça, cara. Não, Aí às até vezes explicar o acontece. porquê que nós mexemos no texto e tal. Aí no fim deu certo e deram uma bronca, ó, não façam mais isso. Então, cara, não dá. Revisa tudo antes de dar aprovação, que senão vai dar ruim. Queria entender também uma coisa que eu acho que é interessante, de como o mercado online é importante hoje em dia, né? E É, acho que também a questão e que para mim que fica um pouco complexo, porque o quadrinho, você tem muita coisa do tátil, de você olhar o produto, ver como que é o traço da pessoa. Tanto que, assim, algumas editoras eu fico desesperado, que bota só a capa, eu falei, eu quero ver o traço do traço, aí não coloca nenhuma foto no miolo. Mas tudo bem, não, isso, você... isso tem que ter, não é possível, né, cara? Tem que Olha, colocar. tem O- algumas a, a- editoras grandes fazem isso, mas... a vitrine, né? Tem até a vitrine da obra, você vai lá e você vê o traço, tudo, né? Eu também fico de cara quando não tem, porque eu me compro muito, né? Dá pra ver aqui no meu cenário aqui. Quando não tem, eu falo, poxa, como é que eu vou saber se eu gostar do desenho? Mas tem uma questão muito que, principalmente a Amazon, né, a gente falando claramente,
você tem uma questão de preço, de desconto, sabe? As livrarias se ressentem muito, as físicas, né? Como que vocês lidam com essa questão? É, é um vespeiro, né? Acaba sendo um pouco complicado, mas a gente tenta, pelo menos aqui na Neopop, a gente tenta não chutar muito o balde em relação a descontos. A gente mantém uma média meio que pro mercado, né? E aí, falando de Amazon, assim, às vezes tem aquelas mega promoções deles e tudo mais. Aí você tem que ser criterioso, não dá para você participar de tudo também, porque É. senão você acaba prejudicando os lojistas, né? As redes de livrarias também, e você acaba também prejudicando o seu material, porque eu sou muito. Na época que eu trabalhava, lá no comecinho, ainda era adolescente e tudo mais, eu vi uma editora Hum, fazendo isso, assim, ela lançava o produto, uns 2 meses depois já estava lançando um box promocional, sabe, dos coisas. É, quem Aí você comprou no início é, fica prejudicado. a pessoa se sente prejudicada e você cria o tipo, a pessoa vai entender que não vale a pena comprar no lançamento. E para a editora é muito importante uma pré-venda bem-sucedida, isso é fundamental pra gente. Então essa parte é bem. Você tem que ser muito cuidadoso com essa parte comercial, né, do negócio também. Ô Fábio, uma coisa que o editor tem que entender é que o livro, né, o quadrinho, ele é um produto cauda longa. Então, isso que o Júnior falou, em 2 meses não vendeu legal, vou já sair promocionando tudo para baixar o estoque, e se desespera e acaba traindo a confiança do seu público que comprou em primeiro lugar. E isso é péssimo. Não, tenha em mente que é um produto cauda longa e vai demorar mesmo para esgotar. Relacionamento com o livreiro, eu acho que a editora que não tem isso, ela tá dando um tiro no pé. Então tem muita editora, existe um movimento hoje de as editoras terem seus sites. Isso é crucial, claro, você tem que ter a sua casa. Pocket Nankin tem a casa lá, a loja Pocket Nankin virtual e tudo, mas ali nunca é o nosso foco. A gente faz Exato. 2 promoções no ano lá, de aniversário, no aniversário do canal, aniversário da editora, e o restante, cara, não tem promoção lá, exceto 30% de desconto de pré-venda. O resto é preço de capa. Por quê? Porque eu prefiro que o livreiro venda para mim, porque é lá na livraria que eu vou ser descoberto. É na Amazon que eu vou ser descoberto, porque o cara que vai no meu site, ele vai atrás de mim. O cara que vai na Amazon, às vezes ele vai comprar o Devilman, vai comprar o Cavaleiros do Zodíaco que você está lançando lá europeu, e a Amazon do lado vai recomendar um Pipoca Nanquim. Então o cara vai me ver ali. Então, para mim, é muito mais interessante eu estar na Amazon, estar nos outros sites, estar na livraria, do que focar no meu site. Se eu piso na jaca e dou muita oferta no meu site, os riveiros vão falar, não vou comprar mais deles. É preferível que o cliente compra direto dele. Então você tem que ter esse bom relacionamento com o livreiro. Por base, todo o produto vai com 50% de desconto para as livrarias, né? A Uhum. margem é essa do livreiro. Se um produto está custando R$ 100, você já fala que de cara você já sabe, a editora vai ficar com 50 no mínimo, porque às vezes tem casos em que é mais desconto ainda. Mas desses R$ 50, supondo, né, um produto de 100 é o que você tem que tirar para pagar toda a operação, gráfica, etc e tal. Por isso que eu falei que um produto de 3,50 jamais ia dar certo, né? E só que a Amazon, ela é mais agressiva. A Amazon compra mais também. Então, é aquela coisa, se eu estou comprando mais no atacado, enquanto um livreiro compra 50 unidades, 100 unidades, a Amazon compra 1.000, 4.000, milhares de unidades, né? Então eles pedem mais desconto. No passado, lá no começo, eles ficavam na margem dos 55. Hoje, eles já viram para você e falam assim: ó, nós vamos fazer uma mega promoção, só que nós vamos dar um descontão lá, só que a editora tem que rachar esse desconto comigo. Então vamos fazer o seguinte: vocês dão mais. A gente racha esse desconto. Vocês entram com 15%, eu com 15%, e na próxima nota que eu faturar com você, eu cobro esse valor. São os famosos contra-cogs da Amazon. E isso daí, cara, isso é o problema, porque se você não fica atento, você se perde na sua contabilidade. Porque, beleza, eu vendi aqueles livros, eu faturei esse montante, aí depois vem contra-cog em cima, você não faturou aquele montante inicial que você achou. Lá na frente você perdeu mais dinheiro. Às vezes é necessário, porque você está com muito estoque, e estoque custa muito dinheiro também. Então você fala, beleza, vou fazer. Aí é o que o Júnior falou. Você tem que ter a estratégia. Pô, vou entrar nessa promoção, mas não vou entrar naquela. Vou fazer com esse produto, mas não vou fazer com esse que é novidade.
que não pode baixar muito o preço agora, senão quem comprou no lançamento vai se sentir desprestigiado. Então, cara, é se equilibrar numa balança mesmo, sabe, na corda bamba ali, pra encontrar a melhor forma de agradar os parceiros comerciais e de não perder o leitor. E tem só uma coisinha, tem essa questão da cauda longa que o Bruno falou, que a gente tem algumas séries que são muito longas, né? E, então, por exemplo, o GTO, dando um exemplo, 25 volumes. Aham. O público de mangá tem uma parcela que gosta de comprar a coleção quando ela está completa, Nossa, aí né? quando chegar no 25 já não tem os 15 Daí primeiros. acaba acontecendo que você não tem algum número, você tem que reimprimir. Então o mangá tem essa particularidade que é muito importante você sempre manter em estoque o início da série, porque senão você acaba também prejudicando a venda total daquela obra, né. É. Nossa, e é uma loucura, né? Porque, tipo, de 25, você vai fazer quanto do primeiro, do segundo, terceiro? Nossa, uma É, o matemática. o primeiro sempre mais, Vende mais, sempre muito mais. Sem A dúvida. a maior parte do público não vai até o final, e é aquela coisa, né, o primeiro tem que estar, porque se você tá lançando o número 15, o cara: "Eu quero entrar nessa coleção agora". "Ah, não tem o primeiro". Ó, aí você não vai vender nem do 15, nem do primeiro. E acho que é só a última questão aqui, que eu acho que também, de um contra, a gente sabe que tem um avanço primeiro do digital, né? A gente sabe que também no Japão se tornou. Eles demoram para entrar, mas depois que foi. E com isso também você tem a pirataria, né? Isso afeta vocês? Qual a visão de vocês sobre a pirataria dos quadrinhos, dos mangás principalmente? Eu tenho a opinião de que tem os fãs que acabam postando algum material, obviamente que a gente não é a favor desse material, mas existem aqueles grupos que acabam colaborando com o sucesso de algumas séries e que tem uma política muito interessante de a partir do momento que o material é publicado no Brasil, eles param de mexer com aquilo. Tem um respeito, né. O problema é que uma grande parcela não respeita dessa forma. Tanto que hoje em dia o próprio Japão, a Coreia principalmente, as editoras todas estão se unindo e derrubando umas centenas de sites em relação a isso. É. E aí a gente trazendo o mangá digital, ele acaba também facilitando um pouco o vazamento dessas obras, e a gente tenta, na medida do possível, de forma amigável, conversar com alguns e tudo mais, mas é uma luta que é complicada, que é demorada, né, pra se resolver. É, da mesma forma que pode ser uma porta de entrada interessante, né, do cara ler a obra e falar assim: "Ah, gostei, vou comprá-la", às vezes é um problema, né, o cara lê e fala: "Ah, já li, eu não preciso É, comprar. Já li, não preciso comprar". E uma coisa que a editora é, aqui no Brasil, ela é a guardiã daquela propriedade intelectual. Então, supondo, a Pipoca e Nanquim é pouco vítima disso, porque as nossas obras, por serem mais de público adulto, elas são bem menos pirateadas. As mais pirateadas são a Shonen, que a gente mencionou no começo do programa, essas coisas mais Panini, JBC. Mas supondo que um quadrinho nosso acaba sendo escaneado e pirateado, e isso toma uma proporção que chega no licenciante original. O licenciante original vai falar: "Ô, que providência que vocês estão tomando?". Então a gente tem que zelar por esse material. Eu, enquanto licenciante, eu sou responsável pela proteção daquela obra no Brasil, né. Então acontece, eu já vi, para citar um exemplo que a gente passou, uma pessoa pegou, numa época, a edição nossa de Blueberry, essa daqui, ó, pegou esse volume todo aqui, e não foi nem uma questão de scan later, né, aquela coisa do cara pegar já a edição de outro país e ele mesmo traduzir, fazer aquela coisa amadora. Não, ele pegou o material, ele escaneou o nosso mesmo, sabe, foi lá, escaneou tudo e pois. disponibilizou. Ah, não deu outra, a gente teve que entrar em contato. Primeiro você fala amigavelmente: "Ó amigo, você não pode tal, se não tirar nós vamos ter que entrar com o advogado". Aí a pessoa tirou: "Não, não, imagina, eu vou tirar e tal". É, no o que o Bruno falou é verdade, já aconteceram a para meu lado, eu penso assim, ainda bem que foram poucas vezes, mas já foi umas 2, 3 vezes que a editora japonesa pediu pra gente acionar. É, então. Judicialmente, deram todo o suporte, mas pediram pra gente acionar também. É, porque vocês ainda têm umas obras mais populares que a nossa, tipo
Record of Ragnarok, eu É, imagino, tem eu algumas imagino que que. tem a fanbase que já existia o scan aqui no Brasil, até mesmo antes de você licenciar Sim, sim. o mangá, né? Pra citar um exemplo, dentre outros, né? E aí, às vezes, você tem que ou conviver com aquilo, ou realmente, se tomar uma proporção muito radical, mandar tirar do ar, né? Mas em termos de, para terminar falando de uma outra questão, a venda digital, pelo menos na parte de quadrinhos da Pipoca e Nanquim, ainda é muito inexpressiva comparado com a venda do físico. Se você vê quanto que é o percentual de receita da venda digital, é não chega a 10% da receita total do nosso trabalho. O restante ainda tudo são as edições físicas, né? E no caso de edições digitais da nossa editora, é exclusivamente Kindle. Então tá tudo preso lá no sistema deles. Tem outras livrarias que têm seu próprio sistema. E aí eles não dialogam entre si e tal. Porque se você pega. Esse aí tem que ser um sistema muito bem protegido, né? Como é o do Kindle. Se eu mesmo e lanço e envio PDF para esse meu leitor, pô, o PDF vai vazar de mão em mão Vixe, Maria. rapidinho. Tem muita gente que fala isso, sabe por que vocês não investem em uma plataforma digital de vocês? Cara, é muito dinheiro envolvido, gente. Não é assim, vou botar ali meu quadrinho, você baixa. Tem tudo isso. Como é que você vai garantir que isso não seja é, vazado para outro lugar, que tenha segurança dos dados das pessoas que estão comprando ali, lendo ali? É um negócio com um investimento muito alto, né? E acaba que a gente prefere investir no físico, que é mais o nosso negócio, né? Para a New Pop também, ainda representa uma parcela muito pequena. É, Imagino que vá crescer com o tempo. No Japão é um mercado totalmente à parte, já se consolidou e tudo mais, mas aqui no Brasil, pelo menos para mim, a minha experiência, né? Ainda eu também prefiro ainda manter o investimento principal nos físicos. total. Ah, não, isso de fazer a própria plataforma é uma loucura. Eu Não trabalhei muito dá. tempo com plataforma digital e o investimento não é que a plataforma nunca fica pronta. O investimento, você tem que investir sempre, enfim, e nunca tá ok, sabe? Então é muito A dinheiro. manutenção daquilo é muito Nossa, dinheiro, não tem como, cara. exato. Mas a É. minha teoria furada é que eu acho que a gente lê muito no celular, né? A principal leitura de livro digital, por exemplo, é no celular. E quadrinhos acho que não funciona tão bem, né? Tipo, Hoje tem a Coreia do Sul investindo nisso, né? Com as webtoons A Coreia hum, do deles. Sul Eles estão investindo começou com os bastante. webtoons, né? mas Por causa mesmo do os, scroll, né? Mas. mas Isso, mesmo os webtoons hoje em dia, a grande maioria estão estão ganhando adaptações para versão impressas, né? Uhum. Que a gente publica vários, né? Por exemplo. Quando vocês publicam, Júnior, algumas vezes vem formatado de lá, outras vocês têm que formatar aqui pro físico? Isso, alguns, e é um parto. Porque quando a gente foi para Angoulême na feira lá, a gente chegou a ver com algumas editoras sul-coreanas para lançar alguns trabalhos deles. No fim das contas, nenhuma série vingou, porque não era do nosso agrado. E eles falavam: ó, se você licenciar, você que vai ter que montar a É, paginação física desse material. o que acontece agora é, ou eles passam para a gente montar, ou eles dão a opção de comprar a versão editada da França, que a França consome Ah, muito, né? aí você compra de lá os arquivos. Eu evito ao máximo, para ser sincero, porque lá na França eles limpam as onomatopeias, e aqui no Brasil o leitor gosta que mantenha É as verdade. onomatopeias, né? Não, e a Então é lógica uma é muito questão. diferente, né? Porque o Webtoon é tipo como se fosse um papiro gigante, né? Não, Isso, e a narrativa é mas aí pensada para isso. É, mas aí você consegue realmente, mas você consegue. Você claro. monta de uma forma que vira um quadrinho, um mangazinho ali, Mas dá só pra que com a perceber que leitura que é ocidental. diferente, né, Júnior? Dá, É mais dá, esquisito. Eu dá. leio aquele solo leveling, você pega, você fala, não é normal isso aqui, é Não, você diferente. percebe que tem, né, uma É. adaptada, né? Sim, sim. Mas boa, gente. Olha, obrigado pela conversa. Agora a gente vai para as indicações. E a gente estava falando muito de mangá, de quadrinhos. Eu pensei em muita coisa, porque eu tenho trabalhado com isso e eu tenho lido bastante coisa. Eu não queria indicar um de vocês que pode parecer indelicado com uma das partes, né? Mas tem uma coisa que eu li e descobri, esse livro que chama Desenhando Quadrinhos, que é do O Scott Scott McCloud. McCloud, ele é ótimo, né, cara? Putz, assim, tava procurando, porque assim, claro, você tem uma leitura de como eu leio. Nossa, eu não sei falar isso. Como leitor, eu fui acompanhando quadrinhos há muito tempo, desde pequeno, mas eu falei assim, putz, eu quero estudar mais, né?
E aí eu falei assim, putz, eu fui fuçando, eu descobri uma biblioteca, que é um lugar ótimo pra ler quadrinhos também, enfim. E eu descobri o Scott McCloud, que ele tem uma série, acho que são 3 livros, né? Um deles eu comprei só em... que é o Desvendando Quadrinhos, mas tem um entendimento, quer dizer, você consegue entender muito mais a questão da narrativa. E você parece tão simples, você faz um quadrinho depois do outro e acabou. Não, tem todo o esquema, né? E é incrível, realmente, assim, vale muito a pena se você gosta de quadrinhos, se você tá editando, né, também, eu acho que vale muito, muito a pena. E é uma leitura muito divertida. Meu filho, ele tem 10 anos, ele adora quadrinhos também, ele tá lendo muito mangá. E ele começou a ler esse também, e falou assim, por quê? Porque é divertido também. Então, acho que Desvendando Quadrinhos, acho que pode ser muito legal. Júnior, você tem alguma indicação pra gente? Cara, de leitura, um que eu acabei de ler é o Hiroshima, a Cidade da Calmaria, que é publicado pela Taverna do Rei. É um volume único e eu tô amando a história. Não terminei de ler ainda, comecei a ler ontem. E é uma história muito profunda, tocante, assim, que você vai respirar bastante ali depois que você lê. Nossa, tem que ter uma caixinha de lenço do lado, cara. Tem, não. Eu tô gostando bastante. Espero não ter surpresa e depois eu descobrir que o final é horrível. Mas tá sendo uma leitura muito prazerosa, assim. Muito bom. E você, Bruno? Eu vou trapacear e vou indicar 2. Um da New Pop e um da Pipoca. Boa. Pô, da New Pop eu sinto que a galera não deu muita bola pra aquele Go Ranger do Shotari Shinomori. Porra, eu percebo que na época do lançamento parece que a galera falou muito na internet dele e tudo mais. E ele é fantástico, né? Pô, é o começo do Tokusatsu Super Sentai, né? Pelo Shotari Shinomori, que é o rei do mangá, né? Esse cara é incrível. Ele tem presença no livro do recorde Guinness como a maior produção de página de todos os tempos. Ninguém nunca superou esse cara, o Shotari Shinomori, né? Ele é muito importante. Ele foi rival do Osamu Tezuka por muito tempo e tal. E a gente tem 2 Shotari Shinomori no catálogo, já esgotados. E a New Pop publicou, além do Kamen Rider, veio com o Go Ranger. Só que os Kamen Riders são 3 volumes, eu acho que alguns devem estar esgotados, depois você fala aí se não tiver... Alguns não estão? Kamen Rider tá ok ainda. Tá ok, então beleza, mas são 3 volumes e tal. O Go Ranger é um volume só. O cara pega e fala assim, pô, vou descobrir Shotari Shinomori. E vou descobrir toda uma vertente da cultura pop japonesa que se iniciou a partir desse único mangazinho. É aquela coisa, Power Ranger deriva daí, que aí vem o Changeman, Flashman, todas aquelas coisas que a gente via na manchete, dos heróis, os 5 heróis coloridos e tal. Tudo começa com Go Ranger. Pô, aí é fantástico, muito legal. Fica essa indicação aí da New Pop. E da Pock Nankin, uma que eu mencionei agora há pouco, que é o contrário, não é volume único, é uma série que nós estamos publicando, que é a Shigurui. Pô, Shigurui, gente do céu. Eu não sei se você já leu, Júnior? Você tá... Não. É importante frisar, pra maiores, tá, gente? Esse é pra maiores, 18, mas, meu Deus... Fábio, você me passa, se você não tem, você me passa seu endereço que eu vou dar uma caixinha na tua casa. Nossa, eu já quero. É absurdo. É a série que eu mais tô curtindo trabalhar aqui da nossa editora no momento, é Shigurui, que conta a história da rivalidade de 2 samurais, né? Um sem braço e outro que ele é cego e manco. E eles são colocados frente a frente para um duelo na presença de um senhor muito importante do período feudal do Japão, né? No período Edo. E aí você fala assim, pô, mas como é que pode? Um cara sem braço e um cara cego. Esse combate aí é um insulto pra nós que estamos aqui, os lords que estavam lá acompanhando. Aí você começa a ver os buchichos. Não, pô, esses caras aí eles são ferrados, eles são entre os melhores de todos. Esse combate aí, vocês prestem bastante atenção, que vocês vão ver se desenrolar aí, é um negócio, pode ser a maior apresentação de técnicas de espada que vocês vão ver em muito tempo. E aí você volta no passado pra entender como eles se conheceram, como que se tornou a rivalidade dos dois e a que ponto que nós vamos chegar de um perder o braço e o outro ficar cego. Conforme a história vai se desenrolando, cara, meu Deus do céu, é reviravolta de reviravolta, você não consegue parar. E tem muito aquela coisa de realismo mágico também, sabe? De uma vertente colombiana, assim, sul-americana, José Luiz Garcia Lopes e tal. E tem muito essa coisa também numa história de samurai, cara. Ó, vale demais a pena. Essa é a minha indicação. Eu fico imaginando vocês diagramando o mangá. Deve rolar gritos aí. É porque tem umas cenas chocantes, né? Tem, cara. Tem umas cenas... Que é violento, né? É um mangá que se propõe a mostrar como era
um corte de espada, cara. Um negócio não é bonito de ver, né? Uma luta de espada Uhum. da época do samurai, nada gloriosa. Ó, é glorioso ser um samurai. Vai, fi. Acaba a luta em 10 segundos, você tá com a tripa no chão. É desse jeito. Nossa, não, imagina o campo de batalha como era, pô. Imagina. Então? Tipo, nossa, enfim. Bonito não era. E o mangá ele mostra isso, né? O subtítulo é Frenesi da Morte, né? Shigurui significa literalmente isso no Japão. É uma expressão que a pessoa ela entra em um transe voltado unicamente para sobrevivência e o frenesi da morte. Tipo, ou eu mato ou eu morro, entendeu? E esse é o termo, né? Frenesi da morte. Só deixa eu aproveitar, já que tô falando com, né, duas pessoas que manjam muito. Pra quem não conhece mangá, tipo um adulto, um livreiro, alguma coisa assim. O que vocês indicam pra começar? Como assim? Pra começar a ler ou pra começar na Começar a venda? ler tipo... Não, assim, eu nunca li mangá, por exemplo, Tá. como adulto. Aí eu, tipo, tô sugerindo um livreiro que nunca leu mangá. Sugere um título pra ele, pra essa pessoa falar assim, quero começar por aí. Eu acho que no caso de uma pessoa dessas, eu já entendo do seguinte, ó, o cara nunca leu mangá, logo ele nunca teve interesse naquilo. Então é improvável que ele vá gostar de um shonen de luta, um mangá muito espalhafatoso, tem que ser uma coisa mais realista, mais pé no chão. Então nisso você pode partir para uns mangás históricos, baseado em fato. Por exemplo, tem um se não me engano foi a Conrad que lançou agora, de Okinawa, que mostra a história desse lugar do Japão durante a guerra e tal. Você fala, pô, é legal, é interessante, a pessoa vai ver aquilo. A gente lançou um quadrinho coreano, né, que acaba entrando na mesma seara aí, que é o manhwa, né, com HW, que é o Grama, da Kensuke Gendrikin. Nós vamos inclusive reimprimir esse ano. Pô, fala da guerra da Coreia, né, que o Japão invadiu, dominou a Coreia e acabava pegava mulheres coreanas para usar como mulheres de conforto, era o termo que eles chamavam os soldados japoneses. Cara, a história é triste, ao mesmo tempo linda, porque é uma história de sobrevivência. E isso aí não tem como não pegar ninguém, cara. Qualquer pessoa que lê vai gostar, é impossível. Então você tem que ir mais pra esse lado, do lado do fato real, não um fato fictício, o histórico. É como eu penso. O Júnior vamos agregar agora, né? Eu também iria nessa mesma linha, assim. Eu acho que fosse para indicar, eu indicaria Horizonte, que a gente publicou, que é uma série coreana também, que fala de um mundo pós-apocalíptico. E a gente acompanha duas crianças tentando viver nesse mundo. E aí você é chocado com algumas realidades que faz você repensar na natureza humana, na maldade, mas que também tem pessoas boas nesse universo. Então é uma história completa em 3 volumes, que eu acho que de porta de entrada para um livreiro, para um leitor mais velho, assim, é super interessante. E eu sempre indico para todo mundo, é uma das minhas paixões, o Ashita no Joe. O Ashita no Joe eu acho um mangá... Porque ele é pé no chão, né? Ele é realista, né? E tem essa questão, ele tem o box como plano de fundo, mas a vivência ali, toda a história de crescimento, de vitória por trás, de perdas também, ela é fantástica e o autor é maravilhoso para contar essa história de uma forma, como o Bruno falou, bem pé no chão, mas que vai te tocar o tempo todo. Você vai se emocionar com as batalhas, você vai se animar com as batalhas, mas você também vai se emocionar com tudo que acontece e com a superação do Joey até o final, sabe? Tem uma história curiosa desse mangá, né? Que no Japão, eu não lembro se um personagem morreu na época ou perdeu uma luta e teve um luto popular. A galera saiu na rua pra chorar e fazer um ritual de despedida do personagem. Foi isso, Júnior? Foi isso mesmo. E eles foram até na cidade onde acontece parte da história também, fazer uma homenagem. É que o Ashita no Joe realmente faz parte da história mesmo do Japão, né? Foi algo que é um dos mangás, assim, que marcaram uma época ali. E continua, tanto que tá na, sei lá, 30ª tiragem até hoje, assim. Não para de ser reimpresso e tudo mais. Né? Essa é a força de uma obra em quadrinhos, né? A mensagem que fica no final, você vê, mobilizou todo o povo japonês para fazer a despedida e a homenagem de um personagem de mangá, gente, né? Lembra quando Akira Toriyama infelizmente faleceu? Estádio de futebol inteiro fazendo Genkidama para ele. Coisa linda de ver, assim. Então são histórias que têm o poder de mudar vidas, né? Tocar vidas, iniciar um cotidiano mais saudável, é muito importante. Livreiro que está nos ouvindo aí,
fica ligeiro, corre atrás. Muito bom. Ótimas indicações. E ótima conversa. Júnior, Bruno, obrigado aí pelas informações, pela vivência de vocês também e, claro, pelos quadrinhos maravilhosos, pelos mangás que vocês lançam. Valeu, gente. Valeu, a gente que agradece. Eu que a agradeço, oportunidade. Fábio, muito obrigado. Um abraço aí pra todo mundo que tá Abraço. de ouvido aqui na Publish News. Tchau, tchau. E este foi o episódio 411 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E se quiser comentar, avaliar nosso podcast no Spotify ou YouTube, nos ajuda muito. E sempre temos um programa novo toda terça-feira. Até semana que vem. Edição e apresentação de Fábio Uehara.